gosta de contos maravilhosos? Pois eu vou contar para você agora um conto de fadas norueguês chamado Chapeuzinho Esfarrapado. É um dos contos que eu mais gosto, é divertido de contar, é divertido de ouvir e eu espero que você também se divirta. Era uma vez, e não era uma vez, um rei e uma rainha que não tinham filhos. E isso deixava a rainha muito entristecida. Ela vivia se lamuriando por não poder ser mãe. Ela dizia que o castelo ficava muito vazio e muito silencioso, sem crianças correndo e brincando para lá e para cá. O rei disse então que se eram de pequenos que ela precisava, eles poderiam convidar as filhas da sua parente para se hospedarem no castelo. E a rainha achou que era uma boa ideia. Logo, haviam duas sobrinhas morando com eles no castelo, brincando, correndo, gritando, pulando de lá para cá pelos corredores. Certa manhã, a rainha se aproximou da janela para observar carinhosamente as suas sobrinhas brincando nos jardins do palácio. Mas quando ela se deu conta, havia uma criança estranha em roupas esfarrapadas. Então ela imediatamente desceu e foi conversar com essa criança. Esses aqui são os jardins do palácio, disse ela irritada. Você não pode brincar aqui. Suas sobrinhas correram para segurar a mão da menina estranha, dizendo: mas fomos nós que a convidamos para brincar conosco. E a menina então respondeu para a rainha: você não me mandaria embora daqui se soubesse quem é a minha mãe e os poderes que ela tem. A rainha então se interessou. Quem é a sua mãe? E quais são os poderes que ela tem? A menina então apontou para uma feirante que vendia ovos no mercado em frente aos portões do castelo e disse: a minha mãe ajuda casais que não conseguem ter filhos quando nada mais adiantou. Agora isso chamou a atenção da rainha. E ela então pediu: peça para que a sua mãe venha me visitar aqui no castelo. E a menina então correu passando pelos portões do castelo para chamar a sua mãe. Logo, uma feirante alta, forte, entrou com passos decididos na sala de visitas da rainha. A sua filha me disse que você tem poderes especiais. Ao que a feirante responde: a rainha não deveria de dar ouvidos para as bobagens das crianças. Sente-se, disse a rainha, ordenando que trouxessem para a feirante a melhor comida e a melhor bebida que havia no castelo, enquanto lhe contava que o seu maior desejo era de ser mãe. Quando a feirante comeu toda a comida e tomou o último gole de cerveja, ela disse que talvez conhecia um feitiço que a rainha poderia tentar para ver se dava certo. A rainha peça que levem 2 baldes de água para o seu quarto hoje à noite e tome banho nos 2 baldes. Depois disso, jogue a água desses baldes embaixo da cama. Na manhã seguinte, brotarão 2 flores, uma bela e a outra estranha. Coma a flor bela, mas deixe a estranha. Não se esqueça disso. A rainha então resolveu experimentar e fez aquilo naquela noite mesmo. E na manhã seguinte, realmente haviam 2 flores brotando embaixo da cama da rainha. Uma rosa e cheirosa. A outra verde
num formato meio estranho. A rainha fez como foi orientado e alcançou a flor bela e comeu. E era uma flor tão gostosa que imediatamente a rainha alcançou a flor verde e comeu também, pensando que mal não há de fazer. Logo, a rainha se deu conta de que estava grávida e pouco tempo depois ela deu à luz a 2 meninas. A primeira a nascer saiu montada num bode segurando uma colher de pau. Era uma criaturinha estranha. E a primeira coisa que ela falou quando saiu foi: "Mamãe!" E quando a rainha ouviu aquilo, ela disse: "Se eu sou a sua mãe, Deus perdoe os meus pecados." Ao que a filha respondeu: "Não se lamente, a próxima que vier vai ser muito mais bonita." E de fato, a segunda menina que nasceu era bela e formosa, o que deixou a rainha muito feliz e contente. Não haviam 2 irmãs mais diferentes uma da outra, mas nem por isso elas se amavam menos. Onde uma estava, a outra estava junto. Elas eram inseparáveis. A irmã mais velha, com o tempo, acabou recebendo o apelido de Chapeuzinho Esfarrapado, pois ela vivia com o rosto sujo de fuligem, com as roupas sujas de lama e com um capuz esfarrapado, e não importa o quanto a rainha insistisse para que ela trocasse de roupa, colocasse vestidos limpos, se arrumasse um pouco, ela simplesmente não trocava. Com o tempo, a rainha desistiu e deixou que ela fizesse o que quisesse. Certo dia, numa véspera de Natal, quando as 2 irmãs já eram quase adultas, um som estrondoso foi ouvido no castelo e logo uma algazarra acontecia nos corredores na frente do quarto da rainha. Chapeuzinho perguntou o que era aquilo e a rainha respondeu que a cada 7 anos trolls invadiam o castelo e eram terríveis. Não havia nada que eles pudessem fazer contra esses trolls que bagunçavam tudo, a não ser esperar e suportar toda a baderna. Chapeuzinho Esfarrapado então diz: "Bobagem! Pode deixar que eu vou lá expulsar os trolls daqui." E todos protestaram, dizendo que não era seguro ela sair, que ela precisava ficar ali e esperar. Mas ela insistiu que ela não tinha medo. Orientou então para que ficassem lá dentro, cuidassem de sua irmã, fechassem a porta e não abrisse por nada, somente quando ela voltasse. E saiu, porta fora. No palácio, só ouviram a algazarra. Chapeuzinho Esfarrapado galopava no seu bode, pá, batendo daqui, uac, batendo lá, iac, ia, e ela batia nos trolls para tudo que é lado e foi tão grande essa bagunça que as paredes do castelo tremeram, parecia que o teto ia cair. Sua irmã ficou preocupada com o Chapeuzinho Esfarrapado e decidiu abrir a porta para saber como que ela estava. E quando olhava pelo corredor, um troll veio e cortou a cabeça da irmã, tirando e colocando uma cabeça de bezerro no lugar. A pobre voltou para dentro dos aposentos da rainha, mugindo. Mu! Chapeuzinho Esfarrapado, quando voltou, depois de ter expulsado os trolls do palácio, ficou irada quando viu o estado da irmã. "Eu pedi para que vocês cuidassem, por que não cuidaram dela? Por que não deixaram essa porta fechada?" E todos ficaram consternados e ela continuou:
Eu acredito que eu posso desfazer esse mal feito pelos Trolls, mas eu vou precisar de um navio e de suprimentos. O rei, que já sabia o quão extraordinária era a sua filha mais velha, permitiu que ela tivesse um navio com suprimentos, um capitão e marinheiros. Mas Chapeuzinho Esfarrapado insistiu que ela não precisava de ninguém, que ela iria sozinha com a sua irmã. E assim, eles deixaram que ela fizesse o que quisesse. E como o vento estava bom, logo o navio atracou na terra dos Trolls. Chapeuzinho Esfarrapado pediu para que a sua irmã ficasse dentro do navio, enquanto ela, sua colher de pau e o seu bode subiram até a casa dos Trolls. Quando ela chegou lá, ela viu que uma janela estava aberta e dentro a cabeça da sua irmã estava pendurada. Ela então se preparou e pulou para dentro do aposento. Pegou a cabeça da irmã da parede e se preparou para pular para fora da janela. E os Trolls perceberam e foram atrás dela enquanto ela galopava o seu bode a toda tentando fugir deles, mas os Trolls vieram como um enxame de abelhas ao redor dela e ela, corajosamente, distribuía colherada de pau pra tudo que é lado e batia no ombro, e batia na cabeça, e batia na bunda e uac, uac, uac. E ela era tão feroz que eles eventualmente desistiram e ela ficou liberada para chegar até o navio, onde trocou a cabeça da irmã e colocou a sua cabeça de volta. E assim, a irmã dela foi humana novamente. E as duas decidiram então que antes de voltar para casa elas iriam velejar pelo mundo. E assim elas iam de terra em terra, conhecendo, até que, eventualmente, elas chegaram nesse reino distante e atracaram seu navio no porto. O rei e os seus 2 filhos mandaram mensageiros descobrir quem eram aquelas pessoas que chegaram em suas terras e de onde elas vinham. Quando os mensageiros chegaram no navio, eles ficaram espantados de ver aquela figura estranha, em roupas esfarrapadas, montada num bode, segurando uma colher de pau, trotando no deck do navio, de lá para cá e de cá para lá. E eles perguntaram se ela era a única que estava lá, e ela disse que não, que ela também estava com a irmã dela. Então, eles gostariam de ver essa irmã, mas ela disse que eles não veriam a irmã dela. Se o rei e o príncipe quisessem conhecê-las, eles que viessem até o navio. Os mensageiros subiram e entregaram essa mensagem. E no dia seguinte, o príncipe mais velho estava muito curioso para saber quem estava ali, então ele decidiu ir até o navio. Quando ele chegou lá, ele viu a irmã de Chapeuzinho Esfarrapado e ele se apaixonou por ela e ela por ele. E foi tanta paixão e amor que ele queria casar com ela, ao que ela respondeu: de jeito nenhum. Eu não vou deixar a minha irmã Chapeuzinho Esfarrapado sozinha. Eu só me caso se ela se casar também. O príncipe ficou desolado e subiu de volta para o castelo pensando quem iria aceitar casar com uma criatura tão estranha que parecia um mendigo. Mas hospitalidade é algo muito importante. Por isso, o rei e os seus 2 filhos ofertaram um banquete para as visitantes de sua terra. A irmã de Chapeuzinho ficou muito animada. Ela arrumou seus cabelos, ela trocou a sua roupa por um vestido belo e pediu para que a sua irmã também se arrumasse, limpasse o rosto, colocasse uma roupa limpa e nova. Mas a sua irmã disse que não, eu estou bem do jeito que eu estou e eu vou desse jeito mesmo.
Todo o reino, curioso, apareceu para ver a procissão, que era de fato muito engraçada. À frente, o príncipe mais velho e a bela irmã de chapeuzinho esfarrapado em cavalos magníficos com mantas bordadas com fios de ouro. Atrás, o irmão mais novo do príncipe, que havia aceitado acompanhar Chapeuzinho Esfarrapado, e ele estava montado num belíssimo cavalo com arreios de prata. E do seu lado, Chapeuzinho Esfarrapado, montada num bode, com as roupas todas sujas e rasgadas, segurando a sua colher de pau. Até que certo momento a Chapeuzinho olhou para o príncipe ao seu lado e perguntou: "Você não é muito de conversa, é?" Ao que o príncipe respondeu: "Ah, e o que há para dizer?" Retrucou ele e seguiu em silêncio, subindo. Mas chegou uma hora que ele ficou curioso e acabou perguntando: "Por que você anda nesse bode quando poderia andar num cavalo?" E Chapeuzinho Esfarrapado respondeu: "Já que você perguntou, eu vou mostrar que eu posso andar num cavalo se eu quiser." Imediatamente o bode se transformou num belíssimo cavalo. Os olhos do príncipe se arregalaram, quase estouraram do seu rosto. Ele ficou tão surpreso com aquilo e ele se virou para ela com um grande interesse. "E por quê você usa esse capuz esfarrapado na sua cabeça?" perguntou ele. E ela: "É mesmo um capuz esfarrapado? Posso mudar, se eu quiser." E logo o capuz saiu e longos cabelos negros, brilhantes, apareceram, com uma tiara de ouro cravejada de pequenas pérolas. "Que moça diferente que você é", disse o príncipe. "Mas e essa colher de pau, por que você segura ela?" Ao que Chapeuzinho respondeu: "É uma colher de pau mesmo?" E quando ela fez essa pergunta, a sua colher de pau se transformou numa varinha mágica de madeira de tramazeira com a ponta de ouro. O príncipe só falou: "Entendo." E com um leve sorriso no rosto, continuou cavalgando e cantarolando. Quando eles estavam próximos dos portões do castelo, Chapeuzinho Esfarrapado perguntou: "E você não vai perguntar por que eu uso essas roupas esfarrapadas?" Ao que ele respondeu: "Não. Está claro que você usa essas roupas porque você quer." E neste momento, aquelas roupas sujas foram substituídas por um belíssimo vestido todo ornamentado de veludo verde escuro. "Você fica muito bem nessa cor", respondeu o príncipe. E quando eles passaram pelos portões do castelo, ela lhe perguntou: "E você não vai perguntar para ver como é o meu rosto embaixo dessa fuligem?" Ao que ele responde: "Isso também vai ser como você escolher." E assim, Chapeuzinho Esfarrapado encostou a varinha no seu rosto e toda aquela sujeira escapou, foi embora. E se o seu rosto era bonito ou feio, nós nunca vamos ter como saber, porque já não importava nem para o príncipe, nem para Chapeuzinho Esfarrapado. Mas uma coisa eu posso contar para você: o banquete foi muito divertido e a festa, a comida, as brincadeiras e as danças duraram por vários e vários dias.
Essa história é real. Ela entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra.